se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Glória a Deus. Quero falar com os irmãos nesta manhã sobre a gloriosa visão de Jesus. A gloriosa visão de Jesus. O próprio Jesus nos ensinou que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Ele não está falando sobre catarata ou doenças oculares. Ele está falando de como você enxerga, de como você vê. Tanto a vida, como você mesmo e, principalmente, como você enxerga o seu Salvador. Quem escreve o Apocalipse é o apóstolo João. João, ele foi abençoado com uma vida longa diante dos seus companheiros de ministério. João foi o último apóstolo a morrer. O João, ele passou por vários períodos. E quem tem uma longa vida, né, tem o benefício de ver muitas coisas. Eu gosto de conversar com o seu James, que compartilha das suas experiências, do que viu, né, da sua história, e é enriquecedor para aqueles que ainda estão trilhando caminhos, né, adquirir experiência. E essas experiências nem sempre são boas, né? Existem experiências boas e experiências ruins. E às vezes nós somos conduzidos, algumas pessoas, né? Eu vou formular melhor essa frase, nós não. Algumas pessoas são conduzidas a ficar presas em uma visão negativa da vida, que talvez a interrompa, que talvez a impeça de enxergar outras situações. Lá no Velho Testamento nós temos um momento onde Moisés envia 12 espias, né? Função do espia é espiar, é enxergar, é ver, é contemplar, é ter uma ótica que possa ser relatada. E quando esses espias eles voltam para dar o relato do que eles enxergaram, 10 desses espias enxergaram toda a dificuldade da terra. E por isso eles desanimaram. E não só desanimaram, mas desanimavam o povo. Trouxeram um relato de que a terra tinha gigantes, tinham inimigos. Porém Josué e Caleb fez calar o povo. E aí então trouxeram o que eles enxergaram. E eles falaram, realmente tem tudo isso que eles falaram aí. Tem todas essas dificuldades. Mas também tem muitos bons frutos. E principalmente, eu enxergo a promessa de Deus sobre esse lugar. Deus falou que é nosso. Deus falou que vai nos dar. Por conta dessa maneira de enxergar, esses 2 homens vão receber promessas. E quando lá na frente, eles já estão amadurecidos, até idosos, né? Caleb vai dizer, eu tenho hoje 85 anos. E quando eu tinha 40, eu recebi uma promessa. Estou tão forte hoje como era naqueles dias. Eu preciso possuir aquilo que eu enxerguei. Como é importante nós pararmos para enxergar corretamente. Como é importante nós reciclarmos o nosso olhar. Porque talvez seja essa uma das formas com que o adversário das nossas almas tem abatido a muitos. Hoje nós somos acometidos o tempo todo pelo marketing visual.
né? De maneira com que você compra coisas que talvez você nem precisaria, né? Você é aguçado a situações porque eles exploram o teu olhar. O próprio João, ele escreveu em uma das suas epístolas que o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A concupiscência dos olhos é você desejar pelos olhos. Não tem aquele ditado, né? Comeu com os olhos. Esse ditado, ele é muito prático nas nossas vidas. E eu preciso então parar para poder julgar como eu tenho enxergado as situações. Como disse João, ele viveu bastante e viu muita coisa boa. Ele caminhou com o Senhor Jesus, ele viu a pesca maravilhosa, ele viu a multiplicação dos pães e peixes, ele viu cegos enxergar, mudos falar, paralíticos andar, ele viu, ele estava ali, ele viu a crucificação, ele chega a fugir e volta, ele viu, ele contemplou essas coisas, ele estava naquele cenáculo no dia que o Senhor apareceu e mostrou para eles as marcas das mãos e da sua lateral. Ele estava naquele dia que o Senhor ascendeu aos céus e eles ficaram olhando. Ele estava naquele dia reunido quando o Espírito Santo veio. Ele viu muita coisa, mas ele também viu muita destruição. Muita destruição. João, ele passa pelo período da perseguição da igreja. Quando surge um jovem chamado Nero, e esse jovem tem ideias futuristas, e para isso ele põe fogo em Roma. E das vilas de Roma, os bairros aonde moravam cristãos e judeus não pega fogo, e ele aproveita isso para culpar os cristãos. E aí então começa uma perseguição terrível, desencadeia, algo terrível. Cristãos são mortos, são acusados, são crucificados. Segundo estudos vão dizer que faltou madeira para fazer cruz. Faltou madeira para poder crucificar os cristãos daquela época. Esse homem chamado Nero, ele depois lá na frente suicida-se, vem nova um outro imperador chamado Vespasiano, e esse então vai intensificar as perseguições. Ele começa com aqueles jogos, aqueles jogos terríveis aonde os que professavam a fé em Cristo eram usados para poder alegrar o povo com uma forma bem requintada de sofrimento, de dor. Vestiam cristãos com pele de animais para serem mordidos por cães, comidos por leões, incendiados, colocados como tochas nos lugares. Perseguição terrível. E João, ele vai contemplar tudo isto. Ele passa por isso, mas ele enxerga tudo isso. Há um levante judaico, os judeus se levantam, então vai um general chamado Tito para poder conter aquele levante judaico, e ele intensifica os seus ataques, destrói Jerusalém, cumprindo-se o que Jesus havia dito, que não ficaria pedra sobre pedra. Os judeus são expulsos, os cristãos passam perseguição. Os pilares daquilo que eles acreditavam como religião estão sendo destruídos por conta dos ataques. Se levanta um outro imperador chamado Domiciano, e esse então é considerado um segundo Nero. É um homem que não somente vai ser perseguidor, mas ele vai reivindicar para si o título de Deus. Ele quer ser venerado, ele quer ser adorado, ele quer ter a adoração. E com isto então ele vai empreender, intensificar os ataques. E João, ele já é um homem velho, idoso, e ele vê a igreja que está sendo solapada pelo mal. A igreja que está sendo solapada pelas dificuldades. Os cristãos que estão se dispersando, muitos deles estão negando a fé, estão retrocedendo. Aqueles que permanecem firmes na fé estão sendo mortos. E esse Domiciano vai exilar João em uma ilha chamada Pátimos. Esta ilha é uma ilha prisão, é uma ilha onde a pessoa era exilada para morrer ali à míngua, morrer ali de solidão, morrer ali de sofrimento.
Eu fico parando para pensar essa situação desse homem que entregou a sua vida. Ele começa a servir Jesus, ainda um moço, pescador, com muita força, alguém de um temperamento forte, vive transformações, é considerado como o apóstolo do amor, aquele que inclina a sua cabeça no peito do Senhor Jesus. E tudo aquilo pelo qual se acreditou, tudo aquilo pelo qual se lutou, tudo aquilo que um dia foi motivação, agora parece que tudo isso se reduziu a simplesmente sofrimento. São momentos como esse que nós temos que tomar muito cuidado, porque os nossos olhares, eles podem nos enganar. São momentos como esse que parece que nós estamos ilhados, cercados por sofrimento por todos os lados. Parece que tudo aquilo pelo qual nós nos esforçamos foi inútil, foi vão, perdeu-se a proposta. O sofrimento é um estado que nos leva a uma melancolia e que faz com que nós desprezemos alguns valores. Parece que quando nós estamos sofrendo, tudo é sofrimento, nós esquecemos dos momentos que já tivemos felizes, dos momentos que já tivemos bons, dos momentos que nós já tivemos em família, porque eu estou sofrendo e parece que o sofrimento tomou conta de tudo. E João, ele está numa situação como essa, talvez muito pior do que eu tenho conseguido expressar aqui com palavras, mas talvez semelhante a algumas situações que você pode se encontrar. Talvez diante de sofrimentos você não tenha conseguido encontrar e enxergar nenhuma válvula de escape, nenhuma tábua de salvação, nenhuma condição pela qual você possa guardar o teu coração dos ataques do mal. Nós vivemos aí, levantamos a cabeça para a sociedade, vemos cada coisa, é difícil assistir telejornal porque você só vê notícia ruim. Estamos diante de uma sociedade onde mataram uma criança para arrancar a pele dela, para queimar. Que coisa bizarra. Como nós conseguimos observar. E às vezes a impressão que dá é que a religião está perdendo. A religião parece que está perdendo. Parece que a fé pela qual nós professamos, as canções que nós cantamos, parece que não tem surtido efeito. Eu imagino o sentimento do coração de João. Imagina o sentimento que não deve ter acometido o coração daquele homem. Seus amigos os apóstolos todos já morreram. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Tiago, todos morreram. Só ele sobrou. O que eu vou fazer com isso? A igreja está sofrendo, pessoas estão desistindo. E eu estou numa ilha e não posso fazer coisa alguma. E é nesse momento, exatamente nesse momento de maior caos, que João vai ter a maior visão da sua vida. É nesse momento que João vai ter a maior revelação da sua vida. Portanto, eu peço que você tome muito cuidado com os teus olhares, porque isto que parece ser uma ótica tão negativa, pode ser o palco para que Deus ele te dê uma revelação tão gloriosa, para que você possa enxergar algo maravilhoso, que não depende das circunstâncias, porque é por si só, é excelente, é soberano, está acima disso. É nesse momento que o Senhor Jesus então vem a João. O Senhor Jesus glorificado vem a João. O Senhor Jesus o visita. E João começa a relatar aqui no texto que nós lemos, que ele foi arrebatado em espírito. Porque quando nós estamos cercados por todos os lados, e às vezes parece que não tem saída, o Senhor te leva por cima, querido. Ele está acima de você. Está acima das condições que nos cercam, que nos rodeiam, que nos aprisionam. E João vai relatar isso. No dia do Senhor, provavelmente domingo, ele vai viver esta experiência. Ele foi arrebatado. E aí então ele ouve uma voz. Ele se vira para ver esta voz. Ele vai ver 7 castiçais. Esses 7 castiçais, eles representam a igreja. Porque às vezes nós temos uma ótica da igreja. Hoje parece que a igreja é uma instituição que está difícil de voltar para o prumo, difícil de voltar para os eixos, São escândalos em cima de escândalos. Eu imagino João naquele sentimento de que a igreja estava sendo vencida por Roma. E aí quando ele vê nessa visão, ele vai ver a igreja como candeeiros, como castiçais, como lugar de luz. A igreja é um lugar de luz, a igreja que ilumina.
e as trevas elas não vão prevalecer. E no meio da igreja está Jesus. Está Jesus. Ele começa a relatar o que ele vê do Senhor Jesus. No versículo 13 ele vai dizer que Jesus está vestido com vestes talares, vestes compridas, vestes que o cobrem por inteiro. E ele traz no seu peito um cinturão de ouro. Essa visão de Jesus, querido, não tem nada a ver com aparência. É importante frisar isso. Essa visão de Jesus não tem a ver com aparência, tem a ver com propósito, tem a ver com essência, tem a ver com o que ele representa, tem a ver com o que ele venceu. E aí então ele começa a relatar a visão que ele tem de Jesus, e o primeiro marco que ele vai dizer é que ele tem vestes talares e um cinto de ouro. Isto aponta para o sacerdócio do Senhor Jesus. Isto aponta, as suas vestes compridas representa o seu sacerdócio. O sacerdote é aquele que faz a ligação entre o povo e Deus. O sacerdote é aquele que faz a mediação. O autor de Hebreus vai dizer que nós já temos um mediador e esse é Jesus. E não existe outro, ele é o nosso sacerdote. Ele é aquele que faz esse ligamento, ele está com autoridade para isso. O cinto de ouro representa que ele não é só sacerdote, mas que ele é rei. Representa a sua realeza, né? Isso tem tudo a ver com autoridade nos céus e na terra. Isso tem tudo a ver que ele tem autoridade sobre todas as coisas, como foi cantado aqui nesta manhã. Ele é o que você precisa. Ele é aquele que supera as tuas necessidades. Ele é a tua bandeira, ele é o teu juiz, ele é o teu médico, ele é o teu advogado, ele é a tua paz, Jesus é o nosso sacerdote e rei, vestes compridas e um cinto de ouro. João continua relatando esta visão que ele tem, e no versículo 14 ele vai dizer que os seus cabelos e cabeça eram brancos, e os seus olhos eram como olhos de fogo. Isso tem a ver, querido, com a condição da recompensa pelo seu sofrimento, a recompensa, né, em vez daquela coroa de espinhos, daquela cabeça ensanguentada, né, que a instituição romana ainda insiste em apresentar aquele Cristo, né, com aquela cara de derrotado, ainda que aquele é o símbolo que nos traz a paz, mas Jesus, ele recebeu a sua recompensa por isso. Cabeça branca representa a recompensa daquilo que ele teve um dia por sofrimento. E os seus olhos de fogo representam que é aquele que traz com o seu olhar, ele ilumina. Lá na antiga forma de viver, a palavra sincero, ele vem de sincera. Naquela época havia muita comercialização de estátuas. E o ato de esculpir toda artesanal, geralmente uma pancada a mais escapava e se quebrava alguns detalhes, nariz, orelha. E aí então se moldava com cera. E aí então quando os compradores de estátua iam, eles vinham com fogo, eles traziam fogo para poder provar aquela estátua. Se derretesse, essa estátua não passava no teste. Jesus, ele vem com olhos de fogo para poder julgar a nossa vida, para poder nos contemplar e identificar todas as imperfeições, porque ele que venceu e morreu na cruz do Calvário para nos salvar, hoje ele vem também na posição de juiz. Ele vem com olhos de fogo. Ele vem com olhos de fogo. Às vezes você está passando por algum sofrimento e talvez você é cometido no questionamento, mas será que Jesus não está vendo? Jesus vê. Jesus está vendo. Jesus está vendo. Ele está vendo. Ele vem com seus olhos de fogo. Você lembra que no Velho Testamento Deus guiava o povo pelo deserto à noite, na escuridão, com uma coluna de fogo. Ele vem com seus olhos de fogo, com a sua cabeça branca. Já não é mais aquela cabeça rodeada de sangue, com uma coroa de espinhos. Ele vem, João está vendo esta condição. João também vai dizer no versículo 15, que ele vê Jesus, e Jesus vai ter pés de bronze polido. Pés de bronze polido.
A cultura do espelho de vidro que nós temos hoje vai surgir muitos anos depois. Naquela época, principalmente na época ali do tabernáculo, havia uma pia de bronze, e esse bronze ele servia para poder refletir a face. Jesus vem com os seus pés de bronze polido. E os pés eram o lugar onde as pessoas, elas reverenciavam, elas se prostravam, né? Você se lembra que quando Jesus entra na casa de um homem chamado Simão, ele é um fariseu que chama Jesus para poder especular, ele é um curioso. Enquanto Jesus está na casa desse homem, entra uma mulher pecadora, ela se lança aos pés de Jesus, ela quebra um perfume, ela unge, ela chora, ela enxuga com o cabelo, ela beija os pés. Os pés é o lugar onde eu me reverencio, como aquela mulher do fluxo de sangue que se prostra para tocar nas orlas do seu vestido. E João aqui está vendo que os pés de Jesus são pés de bronze polido, né? E isto tem a ver, querido, com esta condição de uma adoração que vai ser revelada quando eu me prostro para adorar esse Jesus. Esse Jesus nos teus pés me revela quem eu sou. Os seus pés refletem o meu reflexo. Quando eu me prostro para poder ver, quando eu me prostro para adorar, eu vejo em seus pés como eu sou. Esse Jesus que vem glorificado, e ele então revela quem nós somos quando nós entramos nesta condição de adoração. Porque por vezes você pode estar em circunstâncias tão catastróficas, mas existe uma excelência tão grande quando você entra na presença dele para o adorar. Para o adorar, ele te mostra o quanto você está acima dessa dificuldade que está se apresentando ao seu redor. João ainda continua relatando, e ele vai dizer no versículo 15, parte B, que a voz de Jesus era como o som de muitas águas. Era como o som de muitas águas. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de estar próximo de uma cachoeira, de uma queda de água, e aquele som que preenche todos os outros sons, aquele som que sobressai a todos os outros sons, aquele som preenchedor, né? Aquele som de turbilhão de água. João está ouvindo, e esta voz vem, essa voz é uma voz que preenche, é uma voz que sobeja, é uma voz que vai transbordar, é uma voz que vai superar todo som de sofrimento, toda palavra de acusação, toda palavra de dor, de angústia. É um som que vem como o som de muitas águas. João continua falando, e ele vai dizer que na sua destra, Jesus, ele tem 7 estrelas, ele segura 7 estrelas. Essas estrelas representam os pastores das igrejas que foram destinadas a esta carta, aquelas mãos que pouco conseguiam suportar aquela cruz, naquele dia de sofrimento, onde constrangeram Simão Cirineu para poder carregar a cruz. Agora, esta mão, ele tem poder para sustentar a igreja. O João que está exilado e talvez está sentindo as ânsias da solidão, Jesus está dizendo aquilo que Isaías ouviu há tanto tempo atrás: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita. Eu sou o Senhor que te sustento. Eu sou o Senhor que te amparo, eu sou o Senhor. João está vendo isto realizado em Jesus. João vai dizer no versículo 16 que uma espada afiada sai da boca de Jesus. Uma espada afiada. Ele tem a palavra, querido, é a palavra que nos traz a vitória. É a palavra de Jesus que nos traz a vitória. É a palavra de Jesus que nos dá a vitória, querido. Esta palavra afiada sai da boca de Jesus. E por último, João vai dizer que o seu rosto é como o sol ao meio-dia, é como o sol no resplandecer. Isaías, ele vai dizer no capítulo 53 sobre o servo sofredor, quando ele vai dizer não tem beleza alguma, não tem nenhuma formosura. Mas lá em Isaías 53 vai dizer assim que ele vai subindo como um renovo. E quando João o vê, João contempla Jesus como o sol no meio-dia. O seu rosto está na plenitude. Que visão gloriosa! Que visão gloriosa! Volto a repetir que o que João vê não é somente um estereotipo, não é uma aparência. João está vendo Jesus no cumprimento do seu propósito.
Essa visão de Jesus, João está vendo Jesus como rei, como sacerdote, como profeta e como juiz. É Jesus na sua plenitude. É Jesus no seu completo propósito estabelecido. E esse propósito é um propósito que eu preciso enxergar. Eu preciso contemplar Jesus como verdadeiramente Ele é, para que eu possa, a partir disso, ter uma referência clara em relação das coisas que estão à minha vista. Como é que você vê Jesus? Como é que você tem visto Jesus? É interessante que Jesus ele tem essa preocupação já quando andava com seus discípulos. No capítulo 16 de Mateus, Jesus ele vai fazer essa enquete. Ele vai perguntar para os seus discípulos: olha, o que os homens dizem ao meu respeito? O que os homens dizem? Quem os homens dizem que eu sou? E aí então ele vai ouvir diversas coisas. Uns dizem que o Senhor é a ressurreição de Jeremias. Uns vão dizer que o Senhor é Elias. O Senhor é um profeta. Né? Quanta diversidade em ver Jesus, quanta diversidade em contemplar o Senhor Jesus. Para os nossos dias também, se nós perguntássemos quem é Jesus para você, o que você tem visto de Jesus, como você vê Jesus, para alguns é um cara legal, para outros é o camarada que não vai me deixar ir para o inferno, para outros é o camarada que vai me dar a provisão financeira, que vai me trazer o dinheiro no bolso. Existem tantas maneiras de contemplar Jesus, e muitas das vezes essas maneiras, elas depõem contra a nossa visão clara do seu propósito para a minha vida, porque se eu não enxergo o seu propósito para a minha vida, talvez eu não consiga corresponder ao que Ele espera de mim, como igreja do Senhor Jesus. Paulo vai dizer assim, que se a trombeta for tocada errado, quem é que vai se posicionar corretamente? Eu preciso enxergar Jesus corretamente, para que eu possa corresponder ao seu chamado. João está em um momento onde parece que tudo está perdido. João está em um momento onde parece que tudo foi por água abaixo. João está em um momento onde parece que tudo foi vencido. E aí então ele vê Jesus em seu propósito, e ele entende que na verdade nada se perdeu. Ele entende que na verdade o que está estabelecido é maior daquilo que é transitório. Porque todo sofrimento nesse tempo presente é transitório, mas aquilo que está estabelecido em Cristo, isso é eterno, isso é verdadeiro, isto não nos deixa confundido. O próprio João ele vai dizer: olharam para Ele e foram iluminados, os seus rostos não serão confundidos. Eu contemplo Jesus na sua obra, na sua glória, e eu supero os desafios que estão em minha vida. Talvez nós temos enxergado tanta coisa, e você tem julgado tanta coisa por aquilo que você tem contemplado, ou talvez por aquilo que o inimigo tem colocado diante dos seus olhos, ou por aquilo que o mundo tem colocado diante de você, mas não tem conseguido enxergar aquilo que verdadeiramente vem do Senhor Jesus. Eu preciso ter uma visão gloriosa do Senhor Jesus. Eu preciso ter uma visão gloriosa do Senhor Jesus. Há uma canção que tem sido cantada nas igrejas desse nosso momento, né? Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E nós estamos verdadeiramente, necessitamos. Pastor, mas você vem pregar para uma igreja de crente e vai dizer que a gente precisa conhecer Jesus? Sim, sim, a igreja precisa voltar para o Senhor Jesus. A igreja precisa voltar a conhecer o Senhor Jesus. Não somente das expectativas momentâneas da nossa vida, mas do propósito pelo qual o Pai o enviou, o propósito pelo qual o Pai o designou. Não o Jesus que eu quero para satisfazer as minhas vontades, que vai sarar só as minhas feridas, que vai me pôr dinheiro no bolso, que vai me dar vantagem. Todas as coisas são muito boas, mas elas são passageiras. Agora, quando eu conheço Jesus no seu propósito, eu vou transcender, querido. Eu vou ir além, eu vou enxergar a eternidade que está estabelecida nele. E então, algumas perguntas que nós temos que fazer para a nossa vida. Por que talvez eu não vejo dessa maneira? Por que talvez eu não contemplo dessa maneira? Por que talvez eu ainda não consegui contemplar o Senhor Jesus dessa maneira?
Por que eu tenho essa dificuldade? O versículo 12 talvez ele vai nos dar uma referência muito clara. No versículo 12, o João, ele falando da sua experiência, ele vai dizer assim: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Talvez eu esteja apontado para a direção errada. Talvez eu estou dentro da igreja, mas eu estou apontado para a direção errada. Eu estou enxergando as coisas erradas. João é crente, irmão. João é apóstolo. João viu coisas tremendas. Mas ele vai dizer aqui que ele está olhando para uma direção errada. E uma das formas com que o inimigo muitas das vezes age para poder nos tornar infrutíferos é fazer com que nós permaneçamos em direções erradas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, ele vai dizer assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E essa referência ela é muito importante para se entender, porque aquele rei, ele surge de uma maneira assim tão extraordinária, que pessoas acreditavam que aquele rei poderia ser o Messias. Até o próprio Uzias, ele vai incorrer nessa besteira. Ele entra no lugar do sacerdote, ele entra no lugar do sacrifício, ele vai queimar incenso, porque ele se sentia alguém tão... E a Bíblia diz que sai uma lepra no meio da testa dele. Às vezes o inimigo coloca situações para não nos deixar enxergar a real direção da divisão dos reinos, reino do norte e reino do sul. Jeroboão manda fazer um altar para que o povo não fosse até o altar correto, o altar do Senhor. Quantas as vezes o inimigo ele cria alguns atalhos, ele cria algumas performances, ele tira a nossa visão daquilo que é claro. Talvez João ele está olhando para o sofrimento, talvez João está olhando para os imperadores de Roma, talvez João está olhando para a sua velhice, talvez João está olhando para as suas limitações, e ele está definhando, ele está se abatendo, ele está olhando somente e enxergando dificuldades, e ele ouve uma voz por detrás dele, porque olha que interessante, Jesus não precisa mudar a sua posição para tentar me agradar e te agradar. Lá no livro de Isaías também, o Senhor vai dizer assim: se o povo se desviar e fizer aquilo que não deveria fazer, então o povo vai ouvir uma voz por detrás, dizendo: este é o caminho, segue-o. Por que Jesus fala por detrás de João? Porque João precisava se voltar para a posição correta. Porque talvez João ele está focando a sua vida em situações erradas. Será que talvez nós não estamos direcionando os nossos olhares para uma direção que tem feito com que nós não consigamos enxergar o Senhor? João vai dizer da tua experiência quando ele diz: eu virei e vi 7 castiçais. Tem uma conversa por aí por fora aí, querido, que diz que você não precisa mais ir para a igreja é você não precisa congregar. Você não precisa de igreja, você é um desengrejado, né? O efeito dos desengrejados hoje tem sido algo tremendamente nocivo. Olha o que João ele vira, e quando ele vira, ele vê os 7 castiçais, e esses 7 castiçais representam a igreja, e no meio da igreja, ele começa a ter a revelação clara de quem é Jesus. Se você está aqui, e talvez está sendo assediado com esse pensamento de que você não precisa da igreja, eu preciso te informar que você está equivocado, porque a igreja de Cristo, ela é um instrumento para que você possa contemplar o Senhor. Talvez você está olhando para o mundo e querendo que a igreja seja igual a coisas que tem no mundo. Talvez você está olhando para o mundo, está olhando para outras coisas. Você precisa se voltar, você precisa se virar, você precisa converter, né? Essa palavra que hoje não se ouve mais nos nossos púlpitos, converter. Eu estou indo numa direção, e aí eu me converto, e eu vou para outra direção, eu vou olhar para Jesus. Eu vou seguir o Senhor Jesus. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir o Senhor Jesus. Pastor, mas eu já sou cristão. A Bíblia vai dizer que Paulo ele volta à cidade de Troade. E é um domingo de ceia. É um domingo de ceia e Paulo começa a pregar e tem um menino, um jovem sentado na janela.
chamado Eutico. E o Eutico cai da janela. Sono, queda e morte dentro da igreja, porque ele está na janela. Porque ora ele dá uma espiadinha em Paulo pregando, ora ele olha para o mundo, ele olha para as luzes da cidade de Éfeso, de Troade, perdão. Ora ele está olhando para dentro, ora ele está olhando para fora. E às vezes dentro dessas situações existe sono, queda e morte dentro da igreja. Isso aconteceu na igreja de Troade. Eu preciso entender, eu preciso reciclar a minha visão. Eu preciso reciclar para qual direção que eu estou olhando, para onde eu estou olhando, para onde eu estou indo, como eu tenho direcionado. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu enxergo como eu tenho pisado, eu enxergo para onde eu tenho pisado. João vai dizer, eu tive que me virar para poder ver. Será que nós não precisamos disso? Será que nós não precisamos disso? Será que não está na hora de parar um pouco e voltar? E voltar. Como os discípulos do caminho de Emaús. Voltar. Voltar. Voltar a contemplar o Senhor. Voltar a servi-lo. Voltar a amá-lo. Voltar a amar a igreja. Voltar a se entregar. Segunda pergunta é: quais são as evidências que nós podemos ter de ter contemplado o Senhor? Quais são as evidências que eu posso trazer para a minha vida? Porque hoje a gente tem muita gente por aí falando que viu Jesus, que viu um monte de coisa, né? Uma vez passou um rapaz lá na casa de recuperação, aí ele começou a contar da experiência dele. Eu tomei um tiro, caí no chão, daí eu vi Jesus. Daí eu perguntei para ele, mas e aí? O que isto mudou na tua vida? Ele te livrou da morte para você viver de que jeito? Ele te livrou da morte para você viver para quem? Porque somente falar que Jesus te livrou da morte não é grande coisa se você não viver para Ele. Não vai te levar para muito lugar, não. E aí? Hoje a gente tem aí Henry Cristo, um monte de louco aí, falando que é Jesus, que viu Jesus, tanta coisa assim. Quais são as evidências de quem vê Jesus? Versículo 17, o João vai dizer assim: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Uma das evidências mais claras de contemplar o propósito de Jesus é que eu me rendo, é que eu caio aos seus pés. Não há como contemplar Jesus nessa sua essência, no seu propósito, sem se render para Ele, sem se entregar para Ele, sem se render à soberania do seu propósito. Enquanto você diz que viu Jesus, mas ainda continua em cima do seu orgulho, em cima do seu pedestal, em cima da sua vaidade, isto depõe contra a visão que você tem, porque quando contemplamos Jesus, caímos aos seus pés. A Bíblia diz que Pedro empresta o barco para Jesus pregar. Depois de uma pesca frustrada, Jesus pede o barco, Jesus prega, e aí Jesus fala: vamos pescar de novo, vamos lá de novo. Pedro relutante vai. Quando Pedro joga, que pega e vê aquele milagre, o Pedrão pula na água, porque ele está sem as suas vestes superiores. Ele pula na água, ele vai dizer: se aparta de mim, porque eu sou pecador. O que o senhor está fazendo aqui? É interessante que até então, fica no barco aí, Jesus está de boa, tranquilo, não se incomoda que eu estou sem camisa. Né? Você vai ficando de qualquer jeito enquanto você não o contempla, mas quando você o contempla, não há como ficar de qualquer jeito. Você vai andando de qualquer jeito enquanto você não o contempla, mas quando você o contempla, querido, não precisa nem dos dogmas, não precisa nem de regra, é dentro de você que vem um constrangimento. É dentro de você que vem um constrangimento. Quando eu cheguei na casa de recuperação, das primeiras evidências que eu percebi que algo estava mudando em mim, porque como mundano eu era muito boca suja, falava muito palavrão. E um dia eu solto um palavrão, ninguém me cobrou, mas de dentro de mim veio aquele negócio ruim, apertou o coração, e eu questionei aquilo dentro de mim e falei: mas por que eu estou sentindo isso se eu nunca senti? Se isso para mim é normal, é porque quando eu vou me aproximando do Senhor Jesus, eu vou me constrangindo
acerca das minhas má atitudes. Quais as evidências de quem vê Jesus no seu propósito, o Senhor Jesus no seu propósito? É que isto vai me gerar temor e tremor. Isso vai me levar para a lona, querido. Isso vai me levar para a lona, não como um derrotado, mas como um adorador. Isso vai fazer com que eu me prostre diante dele. Terceira e última pergunta. Qual o propósito de ver Jesus? Qual o propósito que eu entendo quando eu vejo Jesus? Eu já entendi que para vê-lo eu preciso me virar. Eu já entendi que quando eu o ver, eu me prostro. Mas e aí? Qual o propósito? E aí então no versículo 11, João ele vai nos trazer um direcionamento quando ele diz assim: e o que dizia, o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O propósito é que quando eu enxergo, eu vou ser comissionado. O que você vê de Jesus, você não vê só para você. O que você vê de Jesus, querido, o que você contempla do propósito dele, isto te comissiona. João capítulo 4 diz que Jesus está sentado num poço. Veio uma mulher buscar água meio-dia não é horário de buscar água. Ela vem buscar água porque ela não quer ver ninguém e ela não quer ser vista, porque ela tem problemas sociais, ela tem problemas de cunho particular, problemas que desmerecia a sua vida, mas ela encontra Jesus. Toda aquela conversa, quem é você? Homem, eu sou samaritana, mulher e tal. Até então, que tem aquele momento glorioso, Jesus vai dizer, vai buscar o teu marido, e ela responde, não tenho marido. Jesus vai dizer, você falou a verdade. Aquela mulher contempla Jesus, e ao contemplar Jesus, ela se contempla. E aí então a Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro, ela corre para a cidade, e ela começa a falar, venham ver. Venham ver, eu conheci aquele que falou tudo sobre a minha vida. Ele certamente é de quem Moisés havia anunciado. Qual o propósito de ver Jesus? É que todo aquele que se encontra com o Senhor Jesus, ele é comissionado, querido. O Senhor vai te enviar. Que maravilhoso essa visão na vida de João. Pare para pensar um pouco comigo, um homem já idoso, em um momento de perseguição terrível, condenado a morrer numa ilha. De repente João podia olhar e falar, eu não tenho mais nada para fazer nesse negócio. O que eu fiz. O que deu certo deu, o que não deu não tem mais como reverter. Mas quando ele vê Jesus, Jesus vai dizer para ele, olha, escreve e envia tudo o que você vê. Você ainda pode ser usado. Você ainda pode ser um instrumento. Deus pode usar a tua vida, abençoar o teu viver, abençoar outras pessoas através de você. Quando eu contemplo Jesus no seu propósito, ele vai me enviar, querido. E você então não vai ser como aqueles judeus de Atos 19, que falavam de um Jesus que eles não conheciam, não. Você vai falar das experiências mais gostosas e íntimas que você tem do Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa visão gloriosa do Senhor Jesus. Vivemos dias, querido, de um ataque terrível, né? A nossa sociedade, principalmente a nossa igreja. A igreja vai passando por algumas mutações. Pessoas que talvez mal intencionadas e outros talvez bem intencionados, que tentam criar alguns modelos para tentar trazer atrativo para que as pessoas possam vir. E tem se colocado Jesus de lado. E nós como igreja precisamos continuar tendo a visão gloriosa do Senhor Jesus, porque é esta visão que nos sustenta nas nossas dores. Esta é a visão da realidade, daquilo que Deus ele realmente tem para nós. Ele é rei, sacerdote, profeta e juiz. Ele não perdeu, ele não morre e nem vai ser vencido. E nós estamos amparados debaixo desta graça. Talvez você está cercado de dificuldade, querido. E essas dificuldades estão te limitando e te abatendo. Porém, nesta manhã, o Senhor ele está dizendo, olha para mim. Se vira para olhar para mim.
se vira para olhar para mim. Talvez os teus olhos estão colocados nas contas e boletos que você tem para pagar, nos diagnósticos médicos que têm vindo sobre a sua vida. Talvez os teus olhos estão colocados diante de todos esses problemas, e eu não estou dizendo que você tem que ser um alienado à sociedade, mas eu estou dizendo que a ótica central da tua vida tem que estar no Senhor Jesus. Tem que estar no Senhor Jesus. Porque só nele você vai encontrar a restauração da tua família, da tua vida profissional e principalmente da tua mordomia a Cristo. E servir ao Senhor com excelência. Porque nós contemplamos ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Porque mesmo, ó Pai amado, em meio a tantas dificuldades que João estava, ele nos deixa um relato de que ele contemplou o Senhor. Contemplou o Senhor no seu propósito, na realização da sua obra. Senhor, Deus de poder e de glória, e isto, Pai amado, nos sustenta a saber que também nós assim o podemos fazer. Essa experiência não está restrita a João, porque o Senhor mesmo foi quem disse a João: escreve as igrejas daquela época e chega também a nós, porque nós somos a igreja do Senhor ao longo dos séculos. Talvez o inimigo tenha prendido algumas pessoas aqui, Pai amado, com uma visão negativa. Talvez tem pessoas aqui que estão olhando para suas famílias, dizendo: olha que família feia e derrotada. Talvez pessoas estão olhando para a sua condição, Pai amado, de vida, dizendo: ó, isso aqui não tem mais jeito. Talvez as perseguições, as dores, as angústias tenham terminado, Deus amado, em uma ótica muito feia. Mas nessa manhã, Deus de poder e de glória, o Senhor vem falar conosco através do testemunho do apóstolo João, que viu o Senhor. Aleluia. E eu quero contemplar, eu quero te conhecer, eu preciso te enxergar. Não somente, Deus, aquela imagem, Pai amado, que foi nos apresentado, Deus amado, como cultura, Deus, mas a proposta, o propósito, ou a excelência. Assim como Paulo, quando estava orando, Deus de poder e de glória, naquela casa de Judas em Damasco, e o Senhor envia Ananias, que ora por ele, e as escamas caem dos olhos. Também aqui nesta manhã vem tirar escamas, vem tirar as escamas dos olhos. Assim como na igreja de Laodiceia, que o Senhor diz: aconselho-te que compre colírios para que possa ver. Que nessa manhã vem um colírio, Pai amado, sobre as nossas vidas pela Tua palavra. Aleluia. Aleluia. Tem gente se enxergando só a dificuldade, Deus. Sabe detalhar a dificuldade, mas não consegue contemplar o Senhor Jesus no meio dessa situação. Vem, Espírito Santo de Deus, Tu que mergulha nos mistérios do Pai, tem poder para penetrar ao íntimo do coração do homem. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, nós suplicamos. Oh Senhor, nessa manhã tão agradável, Pai, diante de canções, ó Pai amado, que nos impulsionavam um chamado: vem já, alma cansada, vem. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, testemunha dessa visão, Pai amado, em nosso coração. Tu é rei, ainda que alguns homens pensem que estão no governo, Tu é rei. Tu és sacerdote, Tu és o mediador, Tu és profeta. Tem uma palavra fiada que sai da Tua boca, que direciona a minha vida. E Tu és juiz, que vai julgar tanto os maus como também os bons. Que ao prostrar-me diante dos Teus pés eu possa contemplar, Senhor amado, a minha vida, para que eu me arrependa,
para que eu tenha arrependimento, Deus, para que haja quebrantamento, constrangimento, Pai amado, em meu coração acerca dos erros que insistem ainda, caminhando, Deus, de poder para a estatura de varão perfeito, Senhor. O Senhor continue abençoando, Pai amado, esta casa, Pai, esta porta aberta, esta igreja, os pastores deste lugar, Deus. Como a Tua palavra aqui vai chamar de estrelas ou de anjos. Que os sustente os Teus pastores nesse lugar, Pai. Oh, aleluia. Deus amado, desde o menor ao maior, Deus. Do mais novo ao mais idoso. Senhor Deus amado, que esta casa continue, Pai amado, manifestando o Cristo de um propósito excelente, Pai. De maneira com que este bairro, Deus amado, e os bairros aqui vizinhos possam ser abençoados, Deus de poder e de glória, e ter, Pai amado, aqui nesse lugar, o lugar de luz, a visão do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que esse bairro se volte para olhar para cá, para olhar para as demais igrejas que há aqui. Que o pecador se volte para olhar e contemplar o Senhor Jesus, e assim, Pai amado, se arrepender, cair aos seus pés, se render e levantar para ser comissionado, para ser enviado a escrever, a falar, a abraçar, a liberar. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, aqui nós oramos agradecendo, ó Pai. Se tem algo que tem tentado tirar a nossa ótica do Senhor, Deus, ou se alguém que ainda não contemplou como deveria ter contemplado, Pai, que o Senhor assim o chame, que o Senhor descortine, o véu do templo se rasgou. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar com os irmãos.